Olá, fisioterapeutas, olá, acadêmicos de fisioterapia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, podcast do multiverso da fisioterapia. Como sempre, recebendo convidados que são referência na nossa área, que fazem parte desse multiverso da nossa profissão. E hoje não é diferente, né? Mais um convidado super especial, já a Sibeli vai apresentar para vocês. Quem vos fala aqui é o João Ruaro, sou fisioterapeuta, professor universitário, trabalho também com educação financeira, voltada principalmente para investimentos, porque também é importante cuidar da nossa saúde financeira, né? Agora a Sibeli vai dar as boas-vindas para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria estar mais uma vez aqui com vocês em mais um episódio do Fisioverso. Aqui quem fala é Sibeli Knaught, sou fisioterapeuta neurofuncional, professora, trabalho muito especificamente com neuromodulação e dor neuropática, e hoje a gente tem um convidado que eu não tenho nenhuma dúvida de que vai inspirar muito vocês e vai trazer, né, tantas outras vertentes aqui dentro do que a gente sempre fala, né, que é o multiverso da fisioterapia. Então, antes de chamar o nosso super convidado, o Chico, roda a nossa vinheta. Olá, Chico, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Fisioverso. Fala, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você vai assistir. É um prazer estar aqui, participando desse projeto incrível. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, Chico. É uma honra para nós tê-lo aqui. Eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo, você contando um pouquinho para nós quem é o Chico Oliveira. Então, eu sou Francisco, sou baiano de Salvador. Acho que isso é uma Mora mal. É um guia da minha personalidade e da minha pessoa como um todo. Eu sou fisioterapeuta há 16 anos, sou formado aqui pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Sempre tive uma formação muito voltada para a parte de UTI e de reabilitação, mas muito UTI no início. E trabalhei UTI por 15 anos e, concomitantemente à UTI, eu fiz outras coisas, então sempre estive ligado à reabilitação cardiopulmonar, e aí fui para a área acadêmica, fiz mestrado, sou professor há muitos anos também, há uns 10, 12 anos, eu estou também na docência universitária. Há uns 3 anos eu estou aí nesse multiverso das redes sociais também, então já tinha assim, a minha página, mas ela era muito... não movimentava ela, e depois ali um pouco antes da pandemia, eu comecei a produzir conteúdo, e isso virou uma parte também da minha atuação profissional. E aí, junto com um amigo, a gente criou um canal, criou um grupo, né, associado chamado Central da Reabilitação. Também, concomitante a isso, montei uma startup de tecnologia, né? A gente tem aqui a Evo, que é uma startup de tecnologia voltada para a fisioterapia. E é isso, faço um pouco de tudo. Assim, hoje, minha atuação é reabilitação cardiorrespiratória, fisioterapia respiratória nas doenças raras, especialmente nas doenças neuromusculares, e professor universitário nas áreas de fisiologia e fisioterapia cardiorrespiratória. Assim, essa é a minha... É um resumo, assim, da minha atuação profissional. Ah, que legal. E você tem uma vertente aí que é uma das coisas que me interessa muito, que é a parte da doença neuromuscular, né? A gente sempre fala quanto a neuro e a cardiorrespiratória atuam muito forte juntos, né? E ainda não é algo que se fale tanto, que se discuta tanto, apesar de, né, você até falou, são doenças raras, mas nem são tão raras assim, né? A gente vê aí bastante. Mas, Chico, antes de entrar em todas essas... Sim, pode dar. Pode. Não, pode falar. Lá no nosso serviço, a gente atende... Eu trabalho num centro de referência em doença neuromuscular que é vinculado à faculdade. E lá a gente tem, assim, a gente funciona uma vez por semana,
e a gente tem, assim, 30, 20, né, 30 e poucas pessoas por semana. A gente se brinca assim, imagine se não fosse raro, né? Se não fosse Não tinha ter como dar conta disso, né? Mas, realmente, as doenças, isoladamente, elas são raras, mas a quantidade de pessoas que têm doenças raras é muito grande, e não há, assim, a nossa formação, né? Posso falar porque sou professor, ela não envolve essas particularidades das doenças raras, e acaba que essas pessoas ficam expostas a condutas inadequadas, a condutas muito generalizadas. Então, eu sou muito feliz assim, nessa área, assim, uma área que eu gosto muito de trabalhar. Que legal. Mas eu ia te dizer assim, antes, acho que a gente tem várias coisas a explorar aqui, né, João? Temos um monte de coisa que vai faltar. Vai super render hoje aqui, porque o Chico já falou que faz muita coisa, a gente vai explorar um pouquinho de cada. Vai faltar tempo aqui. Mas, Chico, como que a fisioterapia entrou na tua vida, assim? Quando que você decidiu, é isso que eu quero fazer? No segundo ano ali, né, você está ali naquela fase difícil, tem que escolher uma profissão. Eu tinha, assim, muitos gostos, assim, muito separados, assim, muito diferentes. Então, eu pensei em fazer história, pensei em fazer jornalismo, pensei em fazer área da saúde. Minha mãe era médica, mas eu falava, não, Deus que me livre, não quero nunca trabalhar no hospital, hospital é coisa ruim, ficar de plantão no Natal, né? Tinha aquele trauma do filho que não tinha mãe no Natal, acho que essa coisa pesava. Sim. E aí fui vendo dentro da área de saúde, conhecia pouco de fisioterapia, achei que a fisioterapia seria a melhor opção, né? Foi ali, eu entrei em fisioterapia em 2003, então teve aquele boom ali de Ronaldo, tal, da recuperação, né? Teve ali uma valorização naquele momento. E resolvi fazer fisioterapia. E quando eu entrei no hospital, assim, no primeiro semestre, naqueles momentos assim que você vai observar, né, a pessoa fazendo, tal, naquela parte ali de história áreas da fisioterapia, que tinha uma disciplina assim, que eu fui visitar uma UTI, eu falei, cara, que negócio maravilhoso. E fiquei assim apaixonado na primeira vez que eu entrei. Fiquei assim, porra, que coisa massa, é isso que faz, pô, por que eu não escolhi isso antes? E sempre, a partir daí, sempre fui voltado para a fisioterapia dessa parte hospitalar. E aí as coisas foram acontecendo muito por essa visita e por essa. Então, ela entrou numa perspectiva de sair, né, de não entrar na parte hospitalar, mas, por incrível que pareça, foi assim dos ambientes que mais me encanta, assim, que eu mais gosto, estar dentro de uma terapia intensiva, gosto também de estar no ambulatório, enfim. Essa área das doenças cardiorrespiratórias é uma coisa que me encantou muito desde o primeiro momento que eu vi. Então, foi por aí que entrou. Que bacana, que bacana. Ô Chico, e a tua escola de formação, você falou que é a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, certo? Isso. Essa escola, ela tem esse nome porque ela tem uma vertente realmente voltada para a saúde pública, para o atendimento de atenção primária? Como que é esse departamento aí da universidade? Cara, assim, a Baiana é a faculdade hoje que eu dou aula, assim, eu tenho o privilégio de dar aula, assim, de trabalhar onde eu me formei. De ter voltado para casa. De ter voltado. Esse termo que você usou, ele é bem apropriado. Então, tem sim, é uma escola, apesar de ser uma escola particular, é uma escola só de saúde, e tem uma visão muito voltada para o SUS, para a saúde pública, para multidisciplinaridade. Então, uma já dei aula, né, Chico, aí na Bahia, ela é muito antiga, a Escola Baiana, muito né? antiga. Essa semana, esses dias eu fui para uma formatura, foi a 62ª turma de fisioterapia formada. Então, foi uma das primeiras faculdades a abrir fisioterapia, né, a ter o curso de fisioterapia. Então, é uma escola muito tradicional, assim, que tem uma visão muito, muito boa. Eu já dei aula em outras universidades particulares aqui no interior da Bahia, e digo que eu sempre falava que ali é como se fosse um gueto, assim, um espaço que sobrou dentro dessa cultura das universidades particulares que
infelizmente, a qualidade de educação, a qualidade de formação fica num segundo plano para o lucro, para a quantidade. E lá, como é uma fundação, permite esse olhar da sustentabilidade. Obviamente, toda empresa precisa ser sustentável, mas o objetivo principal da empresa não é assim não é dar dividendos. É mais uma visão educacional, de fato. Exatamente. Então, isso é uma questão que eu acho que tem um privilégio assim, de estar num lugar assim. Né? Eu já tive outros lugares também legais, mas não tinham essa característica. Né? E ela, acho que além de tradicional, né, Chico, assim, eu conheço algumas pessoas, acho, formadas pela escola baiana também, né, alguns colegas que estão aí, que todo mundo conhece, então ela acho que é um berço também de pessoas de nomes muito importantes para nós da fisioterapia, né? Sim, com certeza. Legal. Tem muita gente boa que saiu daqui, tem muitos alunos meus aí brilhando que ficam, foi meu. Uma coisa assim, né, que você tem, que vocês também são professores, sabem disso, do prazer, né, assim, da sensação que você dá de uma pessoa que você, de alguma forma, ajudou, tá brilhando, tá contribuindo, né, isso é muito legal. Legal. Ô Chico, e daí você formou ali, né, e em que momento você meio que decidiu que você falou que você já trabalhou 15 anos, ou vem trabalhando, né, na área hospitalar, especificamente em UTI, em que momento você falou assim, eu quero dar aula também, vou me capacitar para isso, você falou que você foi ali para o estrito senso, que programa você fez? Conta um pouquinho sobre essa parte. Cara, aí. Essa história, João, é bem interessante. Eu formei em 2008, e comecei a trabalhar em um hospital, e em 2009 eu fui convidado para ser preceptor de estágio. Para ser preceptor de estágio de cardio. E aí eu fui preceptor de cardio, gostei, foi legal. E aí depois fui para a Baiana, dei uma preceptoria de UTI. E aí, nesse momento, eu fui chamado para trabalhar num grande hospital aqui de Salvador. E quando eu fiz a conta, eu falei, cara, o hospital vai me dar mais recurso. E saí das faculdades e fiquei trabalhando em 2 hospitais, em 2 grandes hospitais aqui. Isso foi em 2010. E fiquei nessa aí, trabalhando 5 anos direto em 2 hospitais, dava aula em pós-graduações, frequentava muitos eventos, eventualmente fazia um curso e tal, e fui nessa toada. Quando eu estava ali em 2015, eu estava girando assim, muito, muito rápido, assim, né, assim, trabalhando muito e tal, sempre fui uma pessoa assim, muito, muito intensa, trabalhava 28, 29 dias por mês, né, e estava ali e tal, e aí chegou uma vez, eu estava assim numa Copa, assim, numa dessas muitas horas, um amigo falou assim para mim, cara, se ninguém puxar a gente dessa roda, a gente vai morrer aqui nessa roda. Porque a gente trabalhava nos mesmos hospitais, assim, a gente estava de manhã em um, de tarde em outro, e eventualmente em outro. Ele falou isso, eu fiquei conversando, falei, cara, você tem razão, assim, a gente está numa roda, né? Eu estou aqui sempre rodando, mas não estou saindo do lugar, né? E aí não conseguia fazer muito reabilitação, porque eu tinha uma carga horária muito alta dentro de hospital, fazia reabilitação hospitalar, mas não tinha como desenvolver outras coisas. E aí um grande amigo, um professor aqui, um cara da cardio muito forte, aqui em Salvador, ele é meio offline, mas é um cara muito, muito forte, Dr. Jefferson Peto. Ele falou, cara, vamos fazer mestrado, vamos sair dessa, se você se dando aula com mestrado, com a paciente, você vai ganhar mais do que você ganha hoje trabalhando menos. Eu fiquei um tempo ali relutando, tal, até que surgiu um projeto legal para fazer o mestrado. E aí eu fui nessa. Mas ainda fiz o mestrado trabalhando em 2 hospitais. Dava plantão e eu tinha aula todas as manhãs. Não diga como eu consegui fazer isso, mas fiz. A gente fez um trabalho super legal. A gente desenvolveu um teste de carga constante para músculo respiratório. A gente coletou mais de 100, assim, tinha um grupo legal, uma galera que ajudava. E aí defendi o mestrado, nesse ínter, minha mãe faleceu,
e aí eu tive filho, e aí eu fiquei nessa de, falei, cara, não é só isso, eu quero fazer outras coisas. Aham. Aí, nesse processo do hospital, aí eu saí de um hospital, aí fui para docência, nesse momento aí da transição do fim do mestrado, isso foi em 2015. Aí eu saí de um serviço, e aí fiquei desde 2015, fiquei trabalhando no hospital e uma faculdade, né? Então, um hospital e uma faculdade. E em 2020, em fevereiro de 2020, ali um pouquinho antes, assim, 10 dias antes da pandemia estourar aqui na Bahia, eu saí de um hospital e fiquei aí, e aí fui voltado, né, completamente para a parte de faculdade, educação, então aumentei a minha carga horária na universidade e passei a atender. No início, a pandemia nesse aspecto atrapalhou e ajudou, né? Atrapalhou porque naquele primeiro momento foi muito difícil, mas depois também ajudou porque muito paciente, né? Aumentou a demanda A absurdamente, né? fisioterapia respiratória junto com online cresceu muito nesse momento. Então, o universo aqui, meus guias me ajudaram nesse processo aí de transposição de áreas. Então, atualmente, eu não trabalho mais em UTI, trabalho trabalho nessas outras atividades que eu te falei, docência, atendimento e a empresa que a gente abriu, né? Então, a gente tem uma empresa de curso, eu e o Juliano, que é a Central da Reabilitação, a gente tem lá vários produtos, e tem a EvoSystem, que é uma startup. Eu digo que eu e o Gil é uma coisa assim, muito mais informal, é uma coisa assim, muito mais de prazer, gera uma grana, mas não é o que sustenta, assim, é um trabalho legal. E a Evo é uma empresa mesmo, tem um sócio, tem funcionário, enfim, tem uma coisa mais formal, assim, mais séria. Que legal, que legal. Bom, vamos entrar nessa parte então. Conta para o nosso público aqui, assim, eu vi lá, tem a Central da Reabilitação, tem o Central Flix também, né? Ou é o mesmo produto? Não, são coisas diferentes, assim. A Central da Reabilitação é de graça, assim, é um canal, é um grupo que a gente criou. Então, em 2019, como eu falei, eu comecei a produzir conteúdos, né, digital, comecei a produzir, falar sobre fisiologia, falar sobre fisioterapia cardiovascular. E aí veio a pandemia. O Juliano, que é meu amigo há muitos anos, ele não tinha Instagram, não tinha nada e tal. E aí, quando acabou as aulas, assim, né, quando acabaram os eventos presenciais, eu falei, bora, Gil, vamos fazer uma live. Aí, naquela época de live, aí Gil abriu o Instagram para a gente fazer uma live. Nesse ínter, eu comecei a estudar muito essa parte do mercado digital. Certo. Então, antes da pandemia, eu já estava estudando, fiz um curso e tal, e fui, Gil, vamos abrir um canal para a gente poder se comunicar com as pessoas, porque a gente sempre, quem trabalha em cardio, sempre andou sozinho. Porque você tem na cardio, assim, na cardio respiratória, grandes mestres aí, né, no Paraná, em todo o Brasil, você tem grandes referências, mas essas referências estão muito, ou estavam muito ligadas à academia, né, à produção de ciência, mas você tinha poucas pessoas que tinham serviços, que ganhavam, viviam do atendimento, né? Perfeito. E tem coisas que são muito assim, tipo, como é que você cobra tal coisa, né? Que aparelho você usa? Como é que você está abordando isso para o seu paciente? Ou você tem um paciente sem teste de esforço, o que você faz? E aí começou assim, a gente sempre teve dificuldade de conversar com as pessoas que viviam daquele negócio, né? Uhum. E aí a gente abriu esse grupo para trazer pessoas para ter troca de informações. Isso, para compartilhar estudo, para compartilhar artigo. Porque tanto eu quanto o Gil somos pessoas assim, nosso raciocínio é muito voltado para a ciência, mas é muito de ciência aplicada, né? Porque tanto eu quanto ele, a gente vive de atendimento, de fisioterapia. Assim, a nossa maior renda é atender gente. Então, mas sempre com a nossa formação, o Gil é doutor, eu tenho mestrado, enfim, então eu tenho o raciocínio é esse. Então, a gente foi muito compartilhando artigos e discussões, e aulas, né? Então,
A gente começou a trazer muita gente de todo mundo. Como é o seu serviço? O que é que você faz? Fale mais sobre isso. Então, isso foi juntando pessoas. Então, a Central da Reabilitação, ela é, na verdade, um grupo de Telegram, e esse grupo, ele vai ali se alimentando, e aí a gente começou a fazer cursos, então aí a gente criou uma turma da galera que faz o nosso curso, aí já é no WhatsApp, então os nossos alunos que fazem nossos cursos, a gente também tem um grupo ali que vai se ajudando. Pô, tem um paciente que vai passar as férias aí em Salvador, alguém pode atender, né? Ou seja, enfim, então você tem ali muita troca, estou precisando de um estudo. Então a Central da Reabilitação foi isso. Aí a gente começou a fazer curso, muito... Então, vamos aproveitar aqui, Chico, aproveitar e fazer um convite para todo mundo que está aqui, né? Ouvindo, assistindo. Entra lá, pessoal, no grupo do Telegram, chama Central da Reabilitação. É só buscar lá, ingressa, você que tem interesse nessa área, né? Ou que gosta da parte de cardiorrespiratória, fica o convite aí para entrar no grupo do Chico e tenho certeza que vocês vão gostar bastante de participar. Cara, é muito legal o grupo, assim, você tem 4 mil pessoas que trabalham com isso, né, do Brasil inteiro, tem gente de outros países, tem mais de 1.000 artigos lá, assim, então, o legal do Telegram é que tudo fica lá, então você pode ver a primeira conversa que Quem foi... entrar agora, né, quem entrar agora vai ver desde a primeira postagem. Quando eu abri o grupo e coloquei 2 amigos, o Gil e o Cauê, aí Juliano botou assim, essa porra não vai funcionar, isso não serve para nada, não sei o que. Vai ser chato, velho. As pessoas vão entrar. Todo mundo está vendo. Não vai ter 100 pessoas nesse negócio. Falei, cara, vai ter, vamos ver. Não interessa quantas pessoas vão ter. A gente não poder das redes. Não, e eu acho, sabe, Chico, que assim, é uma ideia muito, muito boa, porque eu acho que de uma forma geral, né, João, e a gente até vê ao longo das conversas, assim, a cardiorrespiratória como um todo, ela encanta muita gente, né? A gente vê uma galera que, assim, talvez tenha se desviado para outras áreas, mas, assim, é uma quantidade muito grande de pessoas que gostam dessa área, não só hospitalar, mas ambulatorial mesmo, né? Mas o que a gente escuta, e eu acho que não deve ser diferente aí na Bahia, né, do que é diferente aqui no Paraná. Poxa, é uma área muito legal, mas ganha pouco, a gente não sabe como montar serviço, né, a gente não sabe como discutir, então as pessoas têm essa visão de que não é uma área que você vai conseguir ter sucesso financeiro também, né? Viver bem da fisioterapia dentro dessa área. Então, assim, eu achei a ideia de vocês fantástica, muito, muito legal mesmo, parabéns. Obrigado. Eu acho que, só voltando aqui um pouquinho a questão dos cursos, aí a gente começou a fazer curso, e aí, primeiro a gente foi fazendo no Zoom, não sei o quê, aí mandava os links para as pessoas. Aí eu falei, não, vamos fazer na Hotmart, que é uma coisa mais profissional e tal. Juliano, não precisa, não sei o que. Não, vamos fazer. Aí eu fiz. Aí deu certo, aí ficou legal. Aí daqui a pouco a gente começou a fazer curso e as pessoas falavam, e o próximo, não sei o quê. Eu quero ficar, faltou tais aulas. Aí a gente criou esse produto que está sendo bem desafiador, que é a Central Flix, que seria todas as nossas aulas que a gente gravou a partir da Hotmart estão lá. Então, tem mais de 80 aulas sobre, assim, inúmeros temas que giram essa área. Então, desde sistema hematopoético, a fisiologia cardíaca, fisiologia do exercício, coisas práticas, assim, reabilitação, né, hipertensão pulmonar, na DAC, né, não sei o quê. Então, tem todos os conteúdos, tem um curso de variabilidade. Então, tudo que a gente conseguiu produzir nesses últimos 2 ou 3 anos, a gente resumiu num lugar só, perfeito, e um produto só, e a pessoa assiste ali de acordo com a velocidade dela. Então, é como se ela pagasse ali uma Netflix e ela ficar... A relação é essa. Quero só mais um mês, pô, não dá para fazer isso, não sei o quê. Então, fica o tempo que você quer aqui, né? Entre, venha, fica o tempo que você quiser. A pessoa paga uma assinatura, Chico, como é que é? Ela Ou é paga um valor fixo? Uma assinatura mensal e ela fica ali presente enquanto ela quiser. Às vezes a pessoa quer, eu quero fazer um curso só de fisiologia. Então vai lá, assiste de fisiologia, você vai embora. Quero fazer só da parte de reabilitação.
Então, assiste lá e vai, né? E aí a gente vai tendo encontros quinzenais e depois da aula, essa aula sobe para a plataforma e vai ali acumulando. Então, teve essas últimas 3 aulas, a galera queria entender eletro. Então, a gente fez 3 aulas de eletro, aí tá lá as aulas de eletro. Tá? Gil foi para o congresso agora, então ele vai voltar e aí vai ter uma aula sobre o congresso e tal, a gente coloca lá também. Então, vai tendo ali um repositório, vamos chamar assim, uma biblioteca de aulas gravadas sobre temas dessa área, né? Então, sim. Essa é a ideia da Centralflix. Eu acho que esse é um sistema bem interessante porque, né, hoje a gente sabe que o acesso à informação ele é muito fácil e simples, né? A gente tem milhões de conteúdos, até gratuitos, de qualidade, essa coisa toda. Mas você organizar, né, por temáticas, por assuntos, ou que tem uma sequência de construção de conhecimento para o interessado na área ali, às vezes até um aluno de graduação que está com dificuldade na disciplina ali, ele poder escolher, não, eu quero cursar isso aqui, mas eu quero participar também dessas discussões, dessas lives que vocês fazem, eu quero ver o que assim, o fisioterapeuta brasileiro cardiorrespiratório está fazendo, né? É um espaço de networking ali que isso, cara, não tem preço, né? Assim, a gente poder relacionar com profissionais da nossa área, do país todo, ver o que o cara que foi para um congresso fora, para um congresso aqui mesmo, ele está fazendo, que equipamento que ele está utilizando, que variáveis, assim, eu sei que vocês têm coisas muito específicas, né? Que até você falou, tem o curso de variabilidade da frequência cardíaca lá, assim, quais são os parâmetros que cada um está utilizando? Não sei o que lá da força muscular inspiratória, não sei o que lá de tirar o paciente do leito mais precoce. Pô, cara, isso é espetacular, né? Isso, exatamente. E a gente fez uma pesquisa, eu sou uma pessoa de dados, assim, né? Assim, a minha formação, assim, ela é muito voltada para essa parte, assim, quando eu fiz estatística, eu sou apaixonado por estatística. Então, associado com tecnologia, tudo mesmo eu faço teste, eu tenho essa visão muito objetiva, assim, das coisas. E aí a gente fez agora uma pesquisa lá com nossos assinantes, com nossos alunos, e aí o Sibeli falou essa questão da grana, para você ter uma noção, assim, da galera que respondeu, e bastante gente respondeu, a média de salário dos nossos alunos gira em torno de 12 mil reais, 10 a 12 mil reais. A maioria das pessoas declararam receber isso. Então, é bem legal, né? Assim, você muito tem essa ideia de que a galera que trabalha com isso não tem uma renda legal, mas dá para ter uma renda legal. Dá para viver dignamente, né? Com fisioterapia cardiorrespiratória, se ela for feita da forma certa, né? Se ela for feita... E aí, quando a gente fala ser feita, não é só atender da forma certa. Existe uma forma de você vender, existe uma forma de você avaliar, existe uma forma de você tornar o seu serviço viável, rentável, né? Então, essas coisas também estão lá, né? Também estão quando a pessoa manda uma mensagem, a gente, enfim. Então, eu acho que essa ideia, assim, antigamente, né, da fisioterapia cardiorrespiratória, ela era meio uma coisa meio nada, assim, né? Uma coisa meio atende idoso, mas também atende o cara que é não sei o quê. Então, era uma coisa meio amorfa, assim, você vai... aí você manda o cara levantar o braço, manda o cara caminhar, você faz puxa a bolinha. Então, esse tipo de intervenção, que é muito vazia e muito pouco efetiva quando feito desse jeito, era difícil você cobrar isso, né? Porque o cara vai lá, você vai lá, caminha com o cara, manda o cara levantar e sentar, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa não vai pagar por isso, o cara não vai pagar sem propósito R$200. Nenhum, né? Sem objetivo nenhum. Sem objetivo, né? Difícil, né? Então, não tem como você pagar por isso. E aí, quando a pessoa vai lá e vê, a galera fica, é assim e tal, fiz mestrado, tem muita gente que fala assim, fiz mestrado e não sabia disso, fiz doutorado e não sabia disso, né? Então, é bem legal, assim, quando a gente consegue ter esses feedbacks e entender, assim, quem é o nosso público. Então, o público hoje da Centralflix é um público bem diferenciado. E a gente fica, assim, quando eu fiz essa pesquisa, eu fiquei, é legal ter essa galera, mas eu queria também ter a galera que está perdida aí, que está na sombra, que está no sol, está no desconforto.
eu acho que essa galera poderia vir para a sombra, né? Assim, poderia ter um lugar mais tranquilo. Mas é difícil você captar essas pessoas, assim, né? Mas e Porque por é muitos uma galera que está motivos, muito né? desmotivada, as pessoas estão muito desmotivadas. Às vezes eu vou dar aula uma pós, tem aquela galera ali cansada, aquela galera que está, pô, me arrependi, não sei o quê, enfim. Mas eu acho, Chico, que assim, é uma dor que nós temos, né? Principalmente nós que também temos essa vertente de docência, né? De ser professor. Mas eu acho que também são perfis de pessoas, né? Infelizmente a gente não vai, Sim, né? Não vai conseguir que sim, todos, né? Tenham essa visão, né? Essa adesão a esse tipo de pensamento mesmo. Mas eu acho que até um dos propósitos aqui do nosso podcast, né? Veja a quantidade de coisas, a complexidade de coisas que a gente pode fazer, e a gente pensando que a fisioterapia é uma profissão relativamente nova. Então, assim, a gente vem desse histórico mesmo, né? Você estava falando aí da cardiorrespiratória, do assoprar bolinha, a gente adora pegar no pé dos nossos colegas aqui da cardiorrespiratória. E o que vocês fazem? Ficam só mandando assoprar bolinha? É. Mas eu vejo na neuro, que eu sou da neuro, era muito parecido também, né? Claro, com exemplos diferentes. Mas antigamente, o pessoal que fazia, né, que trabalhava com fisioterapia neurofuncional, de criança, do adulto, que seja, não era aquela coisa de a gente vai, né, fazer a fisioterapia para o paciente melhorar. Né? O objetivo era ele não piorar, não, né, não se tinha um propósito, a gente não tinha uma intervenção efetiva. E hoje mudou completamente, né? Então, acho que a ciência ela tem ido muito a favor, e claro, por esforços de muitos, né? Colocando a fisioterapia num outro patamar, né? E isso eu acho que independente da área, né? Claro que aqui nós acabamos, né? Não estamos representando todas as áreas da profissão, mas a gente tem colegas que são, né? De muitas outras áreas. E eu acho que hoje a gente tem, né? Um respeito e tem uma resolutibilidade muito grande quando a gente tem uma boa formação, né? Uma boa formação técnica. Mas eu acho que assim o que vocês oferecem além dessa parte técnica, que é essencial, é claro, né, a base da nossa profissão, sim. eu acho que esse suporte que vocês dão de organização de serviço, né, de ensinar a vender, nós, por formações, somos péssimos vendedores, né? Tem um ou outro que se destaca porque, sei lá, né, tinha na família ou tinha um interesse pessoal, mas a gente não tem essa formação acadêmica, né? Nossos alunos não sabem vender o serviço. Eu falo, na neuro, a gente tinha até aquela, né? Antigamente aquela vergonha, meu Deus, você vai cobrar da criancinha, né? Parecia que você era um demônio tendo que cobrar. Mercenário, né? Então, né, eu acho que isso é muito importante, porque isso é uma carência que a gente vê muito grande, nessa nossa dificuldade mesmo de saber colocar o nosso serviço, precificá-lo de certa forma, né? Como qualquer outro serviço, né? Perfeito, exatamente. E eu digo que para mim também era muito difícil, né? Assim, eu vim de uma família que não tinha essa questão de que via, às vezes, o dinheiro como um problema, assim, né? Enfim, eu não tive uma formação familiar, assim, empreendedora, não. Mas isso, essas coisas foram sendo, assim, foram construídas, foram trabalhadas, e a necessidade também, né? Quando você vê assim, pô, não, tem isso aqui, cara, existe, isso aqui é uma técnica, né? A oferecer um produto é uma técnica, né? Vender um produto é uma técnica, estabelecer um serviço tem uma técnica no sentido assim, existe o certo, né? Existe uma estratégia que funciona mais do que outra, né? Então isso também é uma coisa que foi sendo trabalhada em mim, uma coisa que não nasci né, aprendendo a fazer isso, mas chegou uma hora que você tem que é justo, né? Você começa a tirar aquela coisa, né? Então fiz muito terapia, inclusive, e tinha uma discussão inclusive, com uma terapeuta, falou, ele vinha aumentar, eu falei, vai ficar aumentando toda hora, e ele ficava naquela, mas aquilo, inclusive, ele falava, cara, isso aqui é para se estabelecer de que você está aqui, você é meu cliente, eu não sou seu amigo, né? Eu não sou seu amigo, e é um serviço, né? Então, isso também, por ele estar cobrando, eu também vou cobrar lá, miserável. E aí ficava então, isso é uma questão interessante também, assim, que às vezes a pessoa precisa, primeiro,
se valorizar, né? Pô, meu serviço é muito diferente. Eu mereço ganhar bem por isso, né? Eu preciso ter uma segurança, né, e um reconhecimento daquilo, do tanto esforço que foi feito para chegar aqui, quanto de artigo que eu li, quanto de congresso que eu fui, quanto de investimento financeiro dos meus equipamentos. Do investimento a gente fez, né? Isso as pessoas não contabilizam, né? O quanto gasta, né? Para tudo isso, né? Perfeito, exatamente. Então, isso tudo é uma questão que precisa ser trabalhada, precisa ser valorizada, né? E eu digo assim, as pessoas valorizam muito a fisioterapia. Eu acho que quem menos valoriza a fisioterapia, às vezes, é o próprio fisioterapeuta que não se valoriza, né? Mas eu acho que os fisioterapeutas, eles são bem valorizados. Eu vejo, assim, que tem muita gente bem, né? Quando a gente desenvolveu a Evo, a gente foi lá ver os nossos clientes que mais usava. Eu trabalho numa empresa, né? Eu também sou sócio de uma empresa de fisioterapia cardiorrespiratória aqui, e eu achava que a gente tinha um volume bom de atendimento, mas a gente vai ver, pô, tem gente que faz 800 atendimentos mensais, particulares. Mas você, assim, porra, como é que a pessoa consegue? Porra, tanto cliente é esse, né? Então tem gente que faz muito atendimento, né? Tem empresas de fisioterapia que giram milhares de atendimentos mensais, porque tem profissionais, porque tem. Então, assim, existe um campo de que muita gente não está conhecendo, muita gente não consegue, muita gente não enxerga, né? E aí, por não enxergar, fica ali naquela mesmice, fica ali naquela coisa se desgastando, né? Porque quando você não é reconhecido, você não... Só patina, você né? já se desgasta e acho que coloca, né, culpa em outras coisas, né? Porque a fisioterapia é ruim, que a fisioterapia não dá dinheiro, que a fisioterapia, né, não leva a nada. Ô Chico, mas como a Sibeli falou antes ali também, esse foi um dos grandes propósitos nossos ao criar o Fisioverso, sabe? De, assim, trazer profissionais que são referência, mostrar que a nossa profissão é espetacular. Assim, a gente tem, assim, já vários episódios em várias áreas de atuação e, assim, tem muita história bacana de profissional fazendo coisa diferenciada, assim, né? Então, a gente quer realmente inspirar. E a gente traz esses exemplos justamente para, às vezes, o aluno, o profissional que não está satisfeito, mostrar que é possível. Só que, claro, tem que correr atrás. Você falou ali que nesse levantamento que vocês fizeram, né, a média salarial está entre 10 e 12 mil reais. Se a média está nessa faixa, tem gente que ganha muito mais. Porque assim... não tenho dúvida. Assim, então, é possível, cara, e com relação à questão do cobrar, talvez por que seja tão difícil para nós, que somos prestadores de serviço, né? Você vender um produto é muito mais fácil. Você vender um celular, uma garrafinha, um tênis, porque você entrega uma coisa física e a pessoa paga por aquilo. Talvez nós vendermos o nosso trabalho, né, assim, de ir lá atender um paciente e tal, talvez nos dê essa sensação de que, assim, não, mas eu não posso cobrar por isso, ou não aquilo. Pô, a gente tem a nossa hora de trabalho. E ela tem que ser valorizada exatamente dessa forma, porque assim, como vocês falaram, a gente fez graduação, a gente fez cursos de especialização, a gente estudou, a gente dedicou para aquela profissão, a gente vai dar resultado para o nosso paciente. Então isso tem que ser valorizado e cada vez mais. E isso a gente tem visto acontecer na fisioterapia. Eu acho que uma questão que você trouxe aí, João, que eu acho que a gente pode melhorar isso, que é o seguinte, você falou assim, a gente não vende atendimento. As pessoas não querem pagar o atendimento. Eu vendo o resultado. Isso. Entendeu? Então, assim, vender o atendimento é caro. O pessoal fala assim, 150 você ficar aqui 1 hora aqui comigo, é caro. Mas eu não vendo o atendimento. Por isso que, inclusive, a Evo, ela veio muito nesse sentido. É que a gente observa na prática que a pessoa, ela paga pelo resultado. E ela só tem resultado se você tem um dado, uma avaliação do que, de fato, ela precisa ganhar. Então, eu não cobro 10 sessões de fisioterapia. Eu cobro ela voltar a andar bem. Quanto que vale andar bem? Quanto que você me paga para eu devolver você caminhando bem? Você voltar a andar, né? Qualquer dinheiro que você falar aí é pouco, cara.
É barato. Quanto é que você vai... Você está cansando agora, você não está conseguindo ter uma relação sexual, você não está conseguindo levar seu filho para não sei o quê, você está com dificuldade de trabalhar. Quanto que custa voltar você a fazer isso novamente? Né? Você está com falta de ar, usando oxigênio. Pô, vamos tirar esse oxigênio, vamos melhorar isso aí. Então, quanto que custa você não precisar mais de oxigênio? Quanto é que você me paga? Entendeu? Assim, preço, né? É uma coisa que é difícil isso aí. Então, quando você fala assim, eu faço isso... Ali, né? Exatamente. Quando eu falo, eu faço isso por R$2.000 por mês, então você vai me pagar R$2.000 e eu vou tirar seu oxigênio, você fala, pô, não é caro. Não é caro você ficar sem... Né? Então, veja que aí você muda essa coisa, assim, fisioterapeuta, a pessoa não pode... Ninguém quer fazer fisioterapia. Fisioterapia é um produto que ninguém quer usar. Né? A pessoa vai precisar, então ela se machucou, ela vai precisar, infelizmente ela vai precisar. Né? Então, a gente fez uma avaliação há poucos dias, o cara perdeu a mobilidade diafragmática depois de uma cirurgia. Pô, quanto que custa seu diafragma? Né? Quanto que custa seu diafragma? É caro essa porra, é um músculo, velho. Então, pô, é uma parada assim, tipo, ó, eu resolvo. Isso aí dá para resolver. Agora, isso tem um custo, né? E eu não estou vendendo o meu atendimento. Não estou aqui, não quero vir aqui. Eu posso lhe ajudar a voltar seu diafragma, mais ou menos, e aí é claro que tem toda a ética, né? E estabelecer expectativa e realidade. Então, você vai lá atender a pessoa fala, pô, eu tenho uma expectativa. Existe a realidade que você vai tirar na avaliação, cara, ó, essa sua expectativa, ela não é possível. Existe essa possibilidade, né? Então, e aí você vai trabalhando e você vai vender aquele resultado, né? Então, tem doenças que não tem cura. Tem pessoas que usam que não vão deixar de usar. E isso tudo tem um preço, né? Tudo isso tem uma forma de você vender. Né? Não, eu concordo, sabe, com tudo, assim. Mas eu acho que ainda a gente tem algumas barreiras para enfrentar, sabe? Porque eu acho que, como o João falou, né? Usou a questão do serviço. No Brasil, o serviço, no modo geral, ele não é valorizado. Né? Vai pagar um serviço fora do Brasil, né? Outro nível, né? O valor é muito mais alto. Mas eu fiquei pensando assim, né, de entrar claro, né? Estamos entrando em questões muito mais sérias, mas eu me lembro na época da pandemia, onde muitas coisas tiveram uma valorização, né, gigantesca, mas a gente ainda ouvia as pessoas que trabalhavam no hospital, daí não estou nem falando só de fisioterapeuta, né? Os profissionais que ajudaram ali na linha de frente, né, que se arriscaram, que, né, deram tudo que podiam e não podiam, e a gente ouvia muita história de, assim, essas pessoas, elas não ganharam nenhum real a mais do que elas ganhavam antes, né, em muitos serviços, claro que devem ter exceções, mas a gente não viu no momento onde, né, geralmente onde aumenta, né, você precisa mais, o valor sobe também, né, e naquele momento a gente não viu isso, era até o contrário, né, voltando naquilo que a gente falou, as pessoas, elas acabavam tendo que se doar mais, e eu já ouvi, não trabalho nessa área, né, estou falando um pouco de relatos de pessoas que eu conheço, que assim, naquela época foi uma época de doação muito grande, em termos de valorização, aí falando financeiro, acho que valorização da importância da fisioterapia a gente não discute, acho que cresceu muito, né, mas aí estou falando do que é a nossa pauta agora, em termos financeiros, isso não cresceu à altura da valorização ali, da importância enquanto profissão, né? Por isso que eu acho que ainda temos, né, algum caminho aí para percorrer, né? Porque, assim, não foi assim tão a área da saúde é uma área muito explorada, né? Apesar de muito valorizada, as pessoas têm uma percepção muito grande do valor que é um profissional de saúde, mas a saúde ela está muito a relação do profissional de saúde com serviços grandes, né, hospitalares, é um serviço, é um diálogo muito difícil, né? E a gente observa
uma perda de direitos muito grande. Né? No hospital que eu trabalhei, que eu saí em 2020, hoje, em 2024, paga menos do que eu ganhava em 2020, quando eu saí. Então, houve um prejuízo muito grande em relação à relação de trabalho. Isso não tem a ver com desvalorização, no sentido de... Porque quando você vai brigar com uma empresa, e a gente não está falando de uma empresa que tem uma pessoa, a gente está falando de um conglomerado gigantesco, né? Como é, por exemplo, não vou falar que nomes, mas redes dessa, né? E essas redes, elas são empresas gigantescas, que todo mundo ali é um número. E o médico é um número, o enfermeiro é um número, o fisioterapeuta é um número. E nessas empresas, o foco, que a gente já viu isso na educação, o foco não é a educação nas grandes redes de universidade. O foco é o lucro, é dividendo. Da mesma forma também que em grandes hospitais, o fluxo não é salvar a vida, o produto final é grana, é dividendo. É muito difícil um profissional brigar com isso, né? É muito difícil um CREFITO, um SINFITO, um conselho qualquer ter uma relação justa com esse tipo de coisa. Então, a gente, inclusive, observa muita gente migrando da área hospitalar para a área cardiorrespiratória, porque havia essa ideia de que eu ganho mais no hospital do que atendendo em domicílio, eu ganho mais no hospital do que tendo uma clínica, né? E quando você vai ver, hoje, infelizmente, isso não é uma realidade, né? Hoje você consegue ganhar mais atendendo em domicílio do que atendendo em um hospital. Eu recebi várias propostas de voltar ao hospital, mas eu falo, cara, eu não vou para ganhar menos, eu não vou perder dinheiro, não faz sentido, né? Apesar de eu adorar, sinto a maior falta de trabalhar em um hospital, mas o hospital não está, eu digo que não pagou o meu passe, eu não vou voltar enquanto não pelo menos empatar, né? Não tiver pelo menos um empate, assim, mas para eu ir para uma área que, infelizmente, aqui na minha cidade está pagando menos e eu tenho a oportunidade, né, de ter esse mesmo rendimento fora do hospital, então, enquanto o custo-benefício for, eu acho que a gente precisa ser também um pouco menos romântico nesse aspecto, né? Claro. Então, eu sou fisioterapeuta, e enquanto fisioterapeuta, eu não sou menos ou mais fisioterapeuta quando eu trabalho em casa, quando eu trabalho numa clínica, quando eu trabalho na UTI. Então, eu não preciso de um crachá ou de uma empresa ou de um serviço que me valide como fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta independente do lugar que eu estou. E atualmente, financeiramente, hoje vale mais a pena estar fora do hospital. Mas se daqui a amanhã eu receber uma proposta legal de voltar para o hospital para ganhar uma grana legal, eu vou. Mas, infelizmente, não aconteceu ainda. Mas eu espero, eu tenho o desejo de poder contribuir novamente com a área hospitalar. Mas, no momento, eu não vejo aqui na minha cidade e com as minhas condições, porque, né, isso tudo é uma coisa pessoal, né? Porque estou falando da minha experiência, da minha opinião em relação a isso, mas eu acho que falta isso. E tem um meu sócio da Evo, uma vez a gente estava discutindo sobre valorização, e eu estava comentando que a pessoa estava lá, assistia falando alguma coisa assim sobre isso, e eu falando que a pessoa valorizava, ele falava assim, ele falou, resumindo a conversa, ele falou assim, a melhor valorização é o seu dinheiro. Tipo assim, você quer me valorizar, me dê o seu dinheiro. Ele usou isso é uma coisa meio seca, assim, né? Mas no final é real. Mas no final do dia isso é verdade, assim, ou seja, quem valoriza, contribui, né? Então, assim, cara, você está sendo valorizado, você realmente me valoriza? Então, ele falou assim, o melhor elogio é o dinheiro da pessoa, ou seja, se a pessoa tira o dinheiro dela, ele dá, isso é uma forma muito boa de valorizar. De elogio. Reconhecimento, né? Exato. Eu fui contando outra história aqui, eu fui atender uma paciente, eu faço muita avaliação hoje. Então, eu trabalho para uma empresa e elas me contratam para eu ir lá avaliar o paciente que eles vão atender, né? Então, eu faço esse serviço. Aí fui lá, então me marcaram para fazer um teste de caminhada lá com a paciente, com a vovó. E aí fui lá fazer a avaliação e
fiz lá a avaliação, atendi ela, tal, e quem ia me pagar não era a vovó, era a empresa, né? Aí, quando acabou a avaliação, assim, ela ficou tão agradecida, assim, né, com o atendimento, com a avaliação, com as coisas, com as informações que eu trouxe a ela. Ela falou: meu filho, eu já paguei lá, mas eu preciso lhe dar um agrado, não sei o quê. Aí ficou querendo ali me dar um trocado, assim, sabe? Aquela coisa assim, aquela pessoa assim, não, toma ali um refrigerante, aquela coisa assim. Eu achei aquilo tão bonito, assim, né? Porque não era uma pessoa que tinha dinheiro, era uma pessoa simples, que fez um esforço para pagar a avaliação, que não é barato, e ainda assim ela quis me presentear de alguma forma, né? Tirando do dela, que não era muito, mas aquele valor ali a mais pelo cuidado, sei lá, pela forma como ela se sentiu. Então, eu achei isso bem legal. Eu fiquei pensando, pô, como nossa profissão, quando feita da forma correta, né, ela é valorizada. Por isso que eu falo, essas pessoas valorizam o nosso serviço. Às vezes a gente... A gente vê bastante, né, João? A gente trabalha num serviço, Chico, que é um serviço do SUS, né, vinculado à universidade. E nós atendemos também, né? A gente é docente, mas atendemos pacientes nossos, não estágio, né? São nossos pacientes. E a gente vira e mexe e recebe, né? Então, assim, são pessoas muito simples, mas às vezes, né, vira e mexe querem e né, trazem presente, trazem um monte de coisa, porque eles se sentem, eles falam, né, eles se sentem tão agradecidos que eles acham, né, justo retribuir de alguma forma, né? E comida, pô, quantidade de comida que o povo oferece. Eu tô ali na dieta. Come aqui um bolinho, come não sei o quê, toma aqui esse suco, eu não tomo açúcar, aí fica... Às vezes fica até, pô, vou comer aqui, porque essa vovó todo dia ela me oferece esse bolo. Então, eu tenho uma história que chega a ser traumatizante até. Da época que eu fazia meu doutorado, eu trabalhava como assistente de pesquisa, eu morava fora do Brasil, né? E até era para um projeto de uma amiga minha que é baiana. Aí tinha que ir lá na casa e, vixe Maria, pegava ônibus, metrô, e eu ia 8 horas da manhã. E era uma família... Eu não me lembro de qual origem que eles eram, mas era de algum lugar da África. E aí fui a primeira vez, fiz a avaliação, e a senhora já falava, nossa, mas que magrinha. Nossa, mas você é tão magrinha, já comeu? Deu já. Aí, resumo, cheguei no outro dia, 8 horas da manhã. A gente já vai começar, mas você vai comer antes. A mulher tinha feito um prato, mas assim, não era café da manhã. Macarronada com frango. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir comer isso às 8 horas. E ela, e você vai comer. Se você não comer, eu não vou fazer. Eu, meu Deus do céu, quase morri. Mas ela quis te recompensar na visão dela, você estava ali, né, desnutrida, tal, ela falou, não, essa aqui eu tenho que ajudar. O trabalho que ela teve, né, de fazer a refeição, né, do custo que a pessoa gastou. Acordou com certeza mais cedo para, assim, poder receber a profissional, então é isso mesmo. Gente, olha que papo gostoso que a gente está tendo aqui. Printa essa tela, marca a gente nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai ajudar a levar a nossa mensagem do podcast aqui para mais gente ainda. Converse com seus amigos, seja da faculdade, do seu trabalho, e leve a mensagem do Fisioverso também para essas pessoas que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante de ouvir esses conteúdos que a gente traz aqui. Chico, deixa eu te pedir uma outra coisa agora. Fale sobre a Evo. Eu fiquei curioso para entender exatamente o que a Evo faz, né? Assim, que tipo de empresa é? Você já falou que é voltada à tecnologia, porque é uma startup, mas explica aqui para os nossos ouvintes bem direitinho assim, o que a Evo é e o que a Evo faz. Legal, vou lhe contar a dor, porque aí você vai entender o serviço. Perfeito. Quando eu sempre fiz avaliação, né? Assim, desde que eu formei, que eu comecei a trabalhar com cardio, eu percebi que eu tinha uma dificuldade grande em fisiologia do exercício, em avaliar e prescrever exercício. E aí fiz uma formação em fisiologia do exercício, e a fisiologia do exercício se mudou completamente a forma que eu trabalhava no hospital, que eu trabalho na clínica, e a partir daí minha visão de fisioterapia é muito voltada na fisiologia do exercício e na avaliação das aptidões, né, físicas e tal. Então,
sempre que eu comecei a trabalhar, eu sempre avaliei muito essas variáveis fisiológicas e sempre fiz relatórios passando isso para os meus pacientes, né? Então, pegava lá, fazia uma avaliação toda da aptidão aeróbia, da força, da resistência, da mobilidade, da potência, enfim, todas as valências físicas. Eu avaliava, fazia ali aqueles cálculos de predição, de estratificação em relação a percentil, e adorava fazer, eu adoro fazer isso. Aí ficava ali, fazia uma avaliação, e ficava ali 1 hora brincando naquele negócio de escrever um relatório com gráfico, com tal coisa. Mas isso eu fiz muito quando era pouco paciente, quando eu tinha ainda dividindo ali o meu horário com a UTI ou com a faculdade. E aí, eu tinha um paciente, aí estava lá no SN, estava ali aquele tempo, fazia ali, gastava aquela hora ali, tranquilo, não tinha uma demanda. Quando eu saí do hospital, né, e comecei a atender só fazendo isso, então eu tinha 4, 5 avaliações, né, eu trabalhava junto com os meus sócios na Pulsar, eles têm um serviço de fisioterapia domiciliar só particular, que já tem 14 anos de tempo, né? Então, quando eu saí do hospital, os meninos falaram, pô, venha trabalhar com a gente, quero que você seja nosso avaliador. Então, fiquei só avaliando para Pulsar. E eu tinha 4, 5, 6 avaliações por semana, muitas avaliações, e, não tinha tempo para fazer os relatórios, né? Para fazer a avaliação, para atender e para escrever o relatório. Uhum. Ele já tinha um modelo de relatório então essa era a dor. Eu levo muito tempo para fazer esse relatório. A gente tem que ter uma forma de que as avaliações saiam de forma automatizada. Ou seja, você tem a capacitação técnica, você realiza todo o processo de avaliação, mas depois você tem que passar tudo de novo para o computador, para o papel, ou seja, você tem que registrar tudo aquilo a posteriori. Essa era a dor. Sim, essa era a dor. Eu tenho que registrar tudo e eu preciso... O que é que a gente observa? Isso sempre observei e a Pulsar sempre trabalhou assim. O meu melhor, como eu falei, o meu melhor marketing é o meu resultado. Uhum. E eu não consigo olhar para você e saber se você caminhou mais ou menos depois do meu atendimento, olhando para você. Então, você não carrega o meu resultado, né? Então, o que é que a gente fazia? Eu levava lá, dava um documento da sua avaliação inicial. Daqui a pouco, daqui a uns 2 meses, eu avalio você e mostro, olha, você caminhava 200, agora você caminha 500. E você tem a sensação, mas agora, além da sensação de melhora, você tem o dado, que é uma coisa... É uma coisa indiscutível. Às vezes você não está nem sentindo a melhora, mas você, tô bem mesmo, viu? Tô mais forte. Então, o dado... o cara nem lembra, né, Chico? O cara nem lembra. Às vezes ele nem lembra que não conseguia fazer. Não lembra. A pessoa chega na reabilitação e fala assim, eu quero voltar a andar. Aí a pessoa está subindo a escada, ela fala, mas não estou correndo. Né? Aí você fala assim, mas para aí, você queria andar, não é? Aí, então, quando a pessoa vê, fala assim, como é que eu estava ruim. Então, só que você fazer esses gráficos e essas avaliações é uma coisa muito trabalhosa. E eu sei que muita gente não tem essa habilidade com Excel, com equação, com planilha, com formatação de Word. Então, essa era a dor. E aí, o que acontecia? O que começou a acontecer? A pessoa me ligava, o nosso administrativo lá, Chico, tem uma avaliação hoje. Eu falei, cara, eu não vou fazer não, velho, porque eu não vou fazer o relatório. Eu não tenho tempo para fazer o relatório, não quero nem a avaliação, porque eu não vou, porque depois ele ficava, cadê o relatório? O paciente vai para o médico, tal, não sei o quê. Ficava naquela pressão, e eu falava, cara, eu não vou avaliar não, posso avaliar não, estou sem tempo. E eu não ganhava o dinheiro porque eu não queria fazer o relatório de trabalhoso que era. Então, a gente tinha isso. Os meninos já tinham feito antes um aplicativo para a empresa, fechado para a empresa. Mas não deu certo. Aí Pedro e Daniel, que são meus sócios, me convidaram, falaram assim, cara, vamos juntar aqui e vamos montar uma empresa para automatizar esse processo. Então, você já tem a expertise da avaliação, das equações, qual equação é melhor que outra, do roteiro de avaliação como um todo, e aí vamos montar essa empresa para fazer esse processo. E aí eu gostei da ideia,
Muito bom, vamos fazer isso, tal. Isso foi em 2022, no meio de 22. E aí a gente contratou uma empresa de tecnologia, né, de programador, passamos a ideia, investimos a grana nisso, e aí em março do ano passado, a gente abriu um sistema gratuito para a gente entender qual era o impacto disso nas pessoas, né? Então, eu já quero... Não é um aplicativo. Não é um aplicativo, é uma plataforma online. A pessoa acessa pelo celular, pelo tablet ou pelo navegador normal, e ela acessa online, certo? É um sistema online. A gente optou em não fazer aplicativo por várias questões. Depois a gente, né, no início a ideia seria um aplicativo, mas depois, conversando com o pessoal da programação, a gente viu que o melhor caminho seria por segurança. Muito mais robusta, né? Fica um sistema mais robusto, pela questão da segurança também, de dados, né? Porque são dados sensíveis, são dados de pessoas, né? De doentes, enfim. Então, a gente preferiu colocar isso numa nuvem em plataforma do que colocar isso em aplicativo. Ok. E aí a gente lançou isso em março do ano passado, a gente foi vendo, e aí foi construindo, e aí foi vindo demandas. E em fevereiro desse ano, no final de fevereiro desse ano, a gente lançou um produto. E aí a gente lançou o produto, que é um sistema de avaliação que emite laudos automatizados. Então, você vai lá, faz sua avaliação, você escreve toda a avaliação, toda a ficha de avaliação que tem, né, normal. Então, hoje eu já faço a avaliação ali na hora com o meu paciente, vou escrevendo como se estivesse escrevendo no Word e tal, o nome, idade, peso, altura, queixa, exames, vou colocando tudo ali, faço a minha avaliação funcional do meu paciente, vou colocando ali os dados. Então, força de pressão palmar, TUG, velocidade de marcha, SPPB, variáveis de função pulmonar, variáveis de variabilidade, de função cardíaca, de aptidão, enfim. Lá tem uma série de testes. E quando eu termino a minha avaliação, eu aperto um botão e já gera um PDF com todos os dados ali organizados, com gráficos comparando o predito com o encontrado. Quando eu faço a reavaliação, ele já vai juntando ali. Então, é um sistema que foi feito com essa intenção. Aí a gente lançou, teve uma adesão super legal, a gente já tem muitas fisioterapeutas que acessam, inclusive a gente achou no início, e aí logo nesse período, isso foi a gente começou a fazer em agosto de 22, né, a empresa. Quando deu 23, no início de 23, eu fui dar um curso para uma clínica gigantesca, uma clínica maravilhosa aí no Sul, que é a Pulsicor, uma clínica de reabilitação cardiorrespiratória, tudo particular, clínica linda, super legal. E aí eu fui lá, e a fisioterapeuta, que é a responsável, a Flávia, ela chegou para mim e falou assim, cara, acabou a aula, assim, acabou super tarde, ela, eu tenho que ficar aqui até 11 horas para fazer os relatórios. Aí eu falei, você passa por isso também, então, cara, tem mais gente que vai passar por isso. Eu falei, cara, eu te entendo, eu sei do que você está falando, eu vou ter um negócio para lhe ajudar. E aí, isso estava ainda, né, bem antes. Aí a gente lançou em março, como eu disse, e ela ainda não tinha usado, tá? Eu falei, um dia desse eu liguei para ela, falei, experimenta aí para você me dizer assim, porque eu sei que você, e o relatório dela era a coisa mais linda, mas faz aí que eu estou lhe falando. Cara, ela fez maravilhoso, nunca mais eu vou perder final de semana. Aí outro dia, antes também nesse processo, assim, a gente estava sabendo se ia rolar, né, se não ia. Teve um fisioterapeuta aqui do interior da Bahia, o cara, a gente conversando sobre essas dificuldades, pro velho do dia, ele no serviço dele, ele emite relatórios mensais para o plano, para as famílias. Velho, do dia 25 ao dia 5 eu nem namoro, minha mulher minha mulher fica retada, eu nem faço nada porque eu passo. Falei, cara, isso aqui vai dar certo, bicho. Isso aí foi convencendo a gente lançou o produto em fevereiro desse ano, então tem, sei lá, 7 meses, né? Estamos em setembro, 7 meses que realmente está funcionando. Aí depois
as pessoas falam, Chico, tem que ter evolução agora, porque eu tenho um serviço de evolução em um programa e eu tenho uma avaliação em outro programa. Aí nesse período a gente foi estudando, né? Porque é diferente, então a gente foi vendo, aí eu fui me apropriando dessa parte de tecnologia mais. Sim. E aí a gente montou um programa de evolução super prático, assim. Eu sou uma pessoa, eu digo assim, você quer resolver um problema, dê para uma pessoa preguiçosa, porque ele vai resolver aquilo da forma mais fácil possível. Então, eu fui ali colocando de um jeito que a pessoa, assim, com 2, 3 cliques, ela faz uma evolução ali, claro, os mais abonados de tempo podem ali fazer uma coisa melhor, tal, mas ali, com poucas evoluções, você consegue montar também uma evolução, que é uma coisa super importante, e que muitos fisioterapeutas não fazem, né? Ou seja, não escrevem os seus... E é obrigatório, né? E é obrigatório, né? Obrigatório. E abonados de tempo, né? Quero que alguém diga quem hoje em dia tem tempo sobrando. Então, a gente tinha essa dor, tem nossa empresa e muitas pessoas não evoluíam. E aí a gente ia ver assim, por que você não evolui, cara? Cara, porque não dá tempo. Porque o aplicativo trava. A gente contratava outro aplicativo. Porque o aplicativo trava, porque não sei o quê, porque eu não consigo pegar a evolução que eu fiz da último atendimento que eu dei. Então a gente foi vendo como a gente tem a dor, então é mais fácil para a gente entender como solucionar. Perfeito. E aí veio agora o pessoal da pediatria. Cara, tem que ter uma pediatria, tem que ter não sei o quê. Pô, mas ninguém... Não, mas eu já ia falar isso, Chico. Eu ia falar assim, quais são os próximos passos da Evo? Porque assim, se precisar de auxílio na trauma ortopédica ou na neurofuncional, assim, já somos parceiros para esse projeto aí, porque assim, ó, essa é uma dor que você falou que todos os profissionais têm, de fato, porque assim, além de deixar o nosso trabalho muito mais objetivo e chegar no resultado final, que é mostrar para o paciente o quanto ele evoluiu. E mais profissional. Sem fazer nada. É só você pegar o relatório que você já fez, muito mais profissional, muito mais profissional. Assim, eu digo que... Inclusive, resolver uma outra dor, que é aquilo que a gente falou, que é cobrar. Porque a partir daí que você tem o resultado na mão, você mostra o quanto evoluiu, fica muito mais fácil e muito mais até honesto de cobrar um valor. Perfeito. E eu acho que resolve antes, né, João? Porque, assim, a gente ainda tem, nós, de novo, né, somos docentes, a gente vê isso, a dificuldade que as pessoas têm na avaliação. Já começa por aí, né? Nossa, as pessoas não gostam de avaliar. Então, agora eu acho que até deu uma mudadinha, mas eu me lembro de antigamente as pessoas se gabarem na fisioterapia que, não, aqui eu não avalio, já no primeiro dia você já é atendido, né? Era aquela coisa que pulava uma etapa, né? E eu acho que um pouquinho do receio do avaliar é justamente, avaliei, eu vou fazer o quê com isso? Né? Eu tenho daí esse monte de informação. Eu preciso usar. Né? E eu acho que esse trabalho de vocês, ele já, né, resolve claro que a pessoa vai ter que avaliar, né? Isso nós ainda não fazemos por ela, mas resolve grande parte do problema, né? Com certeza. E a gente tem, assim, nossa maior objeção em relação ao crescimento da empresa é amadurecimento do cliente, né? Então, a gente percebe que o nosso cliente, ou seja, fisioterapeutas, eles ainda têm uma gama muito grande de profissionais que estão poucos conscientes do problema. Porque a gente fala assim, cara, quem avalia e faz o relatório, ele entende muito facilmente o quanto que um serviço desse é útil para a vida dele. Então, os nossos primeiros clientes, assim, o sistema nem estava no ar, as pessoas nem sabiam quanto custaria, quanto não sei o quê. Cara, já tinha empresa funcionando basicamente pelo nosso sistema, que era gratuito, e ficou 1 ano gratuito, em melhoria. Então, a pessoa confiou, assim, ela tinha tanta essa dor, que, cara, ela falou, não vou mais. Então, a gente tem empresas lá do Paraná, cara, que são nossos clientes, e tem, 30 nossos clientes que tem 30, 40 avaliações por semana. Diga como é que a pessoa vai fazer 30, 40 avaliações, relatórios na mão ali no... Cara, não tem, né? E é muito difícil. E aí, o João
Até, Chico, essa questão que você falou, que você já traz no próprio relatório o valor normativo, fica muito mais visual, tanto para o profissional quanto para o paciente, assim, saber o que tem que evoluir, né? Perfeito. Não, com certeza, fica claro ali, né? O paciente, ele já percebe. Antes, quando não tinha eco, a gente fazia os testes, eu já tinha uma noção mais ou menos, falei, cara, ó, o valor normal é mais ou menos tanto, e aí depois eu ia fazer, aí tinha planilha, mesmo com a planilha, assim, a pessoa ouvia um número, mas era uma coisa assim, né, pô, 520, a pessoa fala, pô, é um número assim meio abstrato. E depois da Evo, não, eu termino a avaliação, emito o PDF e mostro para o paciente, olha, seu problema é aqui, 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 sua respiração é fraca, né? Ou sua respiração é boa. Muitos pacientes também chegam assim, eu tô, não sei o que, ele chega lá, olha, você está bem aqui, o seu desempenho é bom, você está normal, tá. Talvez você nem precise de físio, né? Mas a gente brinca lá de quem a gente tem alguns avaliadores e eu fico dizendo que a minha conversão é 100%, ou seja, eu não entro numa casa de um doente para não fechar o tratamento. Assim. Se eu vou fazer uma avaliação, eu vou vender a reabilitação para ele, porque depois que eu vou ali espremer ali para sair, né, para ver exatamente quais são as habilidades daquele paciente, né, quais são as deficiências que ele pode melhorar. E aí, quando você mostra ali, cara, você mostra, pô, cara, você devia ter andado 500 metros, você andou 300 e pouco. É muito baixo. Então, isso traz um real. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou tão... Meu avô é forte, não sei o que, já vi essas coisas assim, né? Pô, meu avô, a mulher é forte. Mas como é que é forte? Não anda para levantar, precisa de ajuda. Anda devagar, caminha pouco, cansa, não sobe, mas como é que é forte? Então, cai com frequência, né? Cai com frequência, né? Então, não tem equilíbrio. Enfim, então você coloca ali, quando você bota ali e materializa isso num documento, isso fica... É uma coisa que a pessoa fala, realmente eu preciso fazer a fisioterapia, né? Então, não é você que está... não é você que vai vender, a pessoa que parece, pô, me ajude, né? Eu estou precisando, né? Você investe, olha, você está com esse problema aqui, eu posso, caso você queira, lhe ajudar a resolvê-lo, né? E aí fica, a conversa vai para um outro lugar, né? Então, eu acho que a Evo nos ajudou muito nesse processo. Eu digo que é diferente você fazer a avaliação, 3, 4 dias depois você manda um relatório pelo WhatsApp, não tem aquela coisa ali do calor, do olho no olho, a pessoa ali ainda meio cansada do teste, né? Então, eu digo que ali é a hora de ouro para você vender um serviço. A pessoa ainda ali se recuperando, cara, não era para você ter cansado assim. Isso não é normal para a sua idade, né? E não é nada não é mentira nenhuma aqui. Tá ali, o dado tá ali. Olha aqui, né? Tá aqui no resultado. Aqui, né? Sou eu que estou falando. Chico, Cibele, digo até mais. Isso é fisioterapia baseada em evidência na prática. A partir do momento que você tem os testes funcionais validados ali, que você está utilizando o que tem de melhor na literatura, né? Sim, é a excelência da nossa profissão sendo colocada em prática. Até um direcionador, um roteiro para profissionais menos experientes, que talvez não tenham tanto know-how, tanta expertise na área, para começar direito. Assim, fazer o que deve ser feito de fato, né? Chico, então assim, só resume para mim aqui. Então, hoje a Evo é um site, né, uma plataforma em que existem alguns planos ali, passa o endereço aqui, depois a gente deixa aqui na descrição do vídeo, até para quem se interessar pelo produto aí. Então, a Evo, ela fica... no início a gente chamava de o sistema Evo, mas depois a gente observou que é a plataforma Evo, então é a Evo, né? Então, a Evo, ela é uma plataforma que está hospedada num site, evosystem.com.br, e lá você tem System com Y. Ok. System com Y. E lá você tem planos diferentes de acordo com a demanda de cada serviço, né? Então, a gente tem um plano inicial para aquele fisioterapeuta que é sozinho, mas que tem um volume baixo de paciente. Então, quem faz até 6 avaliações ou reavaliações mensais usa esse plano. Existe um plano para um fisioterapeuta que às vezes tem uma clínica, que tem uma demanda um pouco mais alta. Aí a gente tem um plano premium, e a gente tem um plano de empresas que tem um número de avaliação ilimitada, tem todo
tem outros benefícios, por exemplo, a elaboração de um Excel, de uma planilha, né? Então, com um toquezinho ali, você pega todos os dados de seus clientes e faz uma planilha disso, né? Com nome, e-mail, dados funcionais, né? Então, a gente fez recentemente uma leitura assim, das avaliações que estão lá no site, para a gente entender quais são os testes funcionais mais utilizados por fisioterapeutas no nosso plataforma. E a gente teve uma grata surpresa, por exemplo, a maioria o teste funcional mais preenchido é força de preensão palmar no nosso teste, na nossa plataforma. Você tem ali testes de função pulmonar, que são testes que dependem de aparelhos que são aparelhos caros, né? Então, a gente foi traçando ali, tal, e tem testes ali que você só precisa de um cronômetro e cone, né? Então, avaliar não é uma coisa cara, você fala, não, avaliar eu preciso de um laboratório. Não, a maioria dos testes, você precisa de um cronômetro, um cone e um conhecimento, né? Não tem muito recurso ali empregado, a não ser os testes de função pulmonar. Mas mesmo os testes de função pulmonar estão entre os 10, claro, cada área, mas são testes que requerem um espirômetro, um ventilômetro, que são equipamentos que são... Mas que assim também, né, Chico? Acho que é evolução do serviço também, né? Quanto mais o teu serviço cresce, aí te permite também investir em tecnologias de avaliação e também tecnologias de tratamento, né? Eu acho que a gente ainda está na etapa que a gente, se tiver que escolher, a gente vai investir muito mais em tecnologia de intervenção do que de avaliação. Mas eu acho que faz parte também, né? Porque a tecnologia ela existe para nos facilitar e nos ajudar em muitas coisas. Claro que não, né? Não é, a ideia não é, comecei hoje, vou comprar tudo que existe. Não, né? Mas eu acho que isso faz parte do crescimento profissional também, né? Com certeza. Aí você pensa assim que eu sempre digo assim, caro é coisas que depreciam, né? Coisas que você tem uma coisa que é diferente, custo de investimento. Custo é uma coisa que você tem e que aquilo ali não tem retorno, né? Investimento é um dinheiro que você emprega e aquilo vai lhe trazer retorno. Então, eu tenho lá um manovacuômetro que custou R$6.000. Pô, quantas avaliações de função pulmonar de PEI máxima eu já fiz? Cara, eu já fiz mais de 300 avaliações e isso é cobrado, né? Ou cobrado diretamente, que não, cara, assim, se a pessoa vai lá só para fazer isso, ou a cada sessão eu vou fazendo ali e aquilo é um diferencial para o meu paciente. Depois me indicar para outro paciente. Então, um equipamento de avaliação e de intervenção, ele não é um custo, ele é um investimento. Agora, todo investimento ele precisa estar pautado no seu fluxo de caixa, né? Então, você não vai fazer lá um investimento de R$15.000 se seu fluxo de caixa não vai lhe permitir pagar a parcela desse negócio. Então, como você falou, você está começando, eu vou fazer um investimento de acordo com o meu fluxo, né? Então, se eu estou começando, provavelmente eu não tenho muito doente, não tenho muito cliente. Então, eu vou fazer um investimento no que é mais barato, no que vai ser sustentável. À medida que o serviço ele vai tendo mais cliente, é possível você começar a pensar em equipamentos mais caros, porque esses equipamentos eles vão ter um retorno em qualidade, né? Então, isso é uma coisa que vai se retroalimentando, mas aí, importante aí o papel do João em relação à educação financeira, né? Educação financeira, ou seja, o fisioterapeuta ele precisa ter uma noção do que é um custo por exemplo, um custo de aquisição do cliente, né? Quanto que custa você ter um cliente, quanto que dinheiro que essa pessoa gasta com você, né? Quanto de retorno qual é a sua margem de lucro, né? Qual é os impostos que você tem que pagar. Isso tudo não é uma coisa simples, é uma coisa que você vai ali aprendendo, vai quebrando a cara, vai crescendo enquanto profissional, né? A pessoa acha que vai abrir assim, abrir um Instagram e falar assim, agora eu sou fisioterapeuta, não existe isso, né? Nenhum paciente os pacientes não estão no Instagram, os pacientes estão na vida, os pacientes não procuram uma pessoa assim do nada e falam, não, João é bonito, é que eu vou fazer fisioterapia com ele, não, Cibele, não é isso, não funciona assim, a pessoa precisa de uma indicação, de uma referência, ela precisa, no momento da dor ali que ela vai precisar do serviço, então essas coisas são coisas que o fisioterapeuta que vai empreender, que vai ter um serviço, independente da área,
precisa entender, né? Precisa se preparar para poder prosperar. Chico, deixa eu até pegar esse gancho. Desculpa, João. Não, Sim. Repete, João, que eu não ouvi. Ok. São conhecimentos tão importantes quanto os técnicos, quanto os fisioterapêuticos, de fato. Esses conhecimentos, né, que são necessários em paralelo ali. Muito importantes. Eu acho que tão você vai falar da importantes Evo ainda, que, assim, eu só queria fechar essa questão da Evo, já te passo a palavra. Então, Chico, até o momento da gravação desse podcast, a Evo oferece soluções em fisioterapia cardiorrespiratória, em evoluções, e vocês estão querendo começar a ir para outras áreas. Esse é o fato? Assim, a Evo hoje oferece serviço de avaliação, e aí atende a vários públicos, assim, então atende cardiorrespiratória, atende quem faz atendimento domiciliar em idoso, atende quem faz avaliação respiratória, atende a gente tem alguns clientes da Neuro que tem lá alguns testes, e tem lá opções que a pessoa pode, um teste que não está lá, que é específico da Neuro, a pessoa pode colocar. Então, atende uma série de áreas da fisioterapia que vai fazer a avaliação ali. Então, quem não atende hoje, por exemplo, não atende a ortopedia, então a gente não tem testes lá específicos para ortopedia, não atende dermato, né? Assim, enfim, essas áreas que estão mais distantes da saúde da mulher, então não atende esse público, atende esse público de reabilitação cardiorrespiratória, atendimento domiciliar, geriatria atende muito bem. A Neuro, às vezes, ela tem testes muito específicos, escalas de avaliação que a gente ainda não tem, mas a gente vai ter uma pretensão de chegar lá. Então, avaliação e evolução, certo? Então, tem gente, por exemplo, que usa só evolução, e aí atende a qualquer pessoa, né? Então, hoje atende um sistema de evolução e um sistema de avaliação que está atendendo. Atualmente, agora, neste momento, a gente começou, fechamos um contrato com, eu posso divulgar aqui, porque já foi assinado, com duas referências na pediatria, a Etienne e a Evelyn. Então, são duas referências dentro da área da pediatria, elas que já trabalham com avaliação e evolução em pediatria, então elas desenharam o escopo, assim, o que é que você usa, e aí a gente começou agora a fazer o desenho técnico, assim, do sistema, para o programador começar a fazer a programação do site. Então, adulto e pediatria adulto já funcionando muito bem, pediatria ainda em construção. A previsão é que até novembro a gente lance o sistema de pediatria, também voltado aí para a pediatria cardiorrespiratória, né? Pediatria neuro neuropediatria é um mundo, né? Outro mundo, talvez não caiba ali, mas a fisioterapia pediátrica, né, também vai estar, porque as pessoas também, assim, veio uma demanda, né? Nunca pensamos em ter pediatria, mas a gente começou a ver gente mentir a idade do nosso sistema, a gente bloqueou para não ter criança, porque as pessoas não entendem isso também, assim, tem um teste lá de caminhada, a equação é para adulto, foi validada em adulto, não pode ser botar uma criança, né? Os dados normativos são para adulto, né? É diferente. Vai dar lá um número se você colocar 5 anos, mas não é o número correto, né? Então, a gente começou a ver que tinha inicialmente pessoas usando o nosso sistema para avaliar criança. Aí a gente bloqueou para não gerar um relatório, né, errado. E aí depois a pessoa começou, como a pessoa gostava ali da evolução e tal, a pessoa começou a mentir a data, dizer, botar que a pessoa tinha 18 anos. Aí, não, a gente precisa... Porque você vê como é carente isso, né? Então, aí a gente pensou, não, vamos investir mais uma grana, né? Porque tudo isso é muito caro, né? Você trabalhar com programação, é uma coisa assim, é muito caro isso. Então, a gente fez mais um investimento, mas assim, mas aí vem essa questão, a gente acha que de fato é um investimento, né? Então, assim, eu acredito que cara, quando eu comecei a pensar nisso, uns amigos falaram assim, cara, você vai investir essa quantidade de dinheiro para fisioterapeuta, isso não vai dar certo. Eu falei, cara, eu tenho certeza que isso
que tem gente que precisa e que tem gente que tem condição que enxerga o seu serviço como uma coisa séria e que vai investir, né? Que vai perceber valor nisso. E, de fato, isso configurou, e eu acredito que as pessoas que trabalham com pediatria, eu acho que ainda vai ser mais forte ainda, porque todo pai, inclusive quando a gente estava montando lá o nosso pessoal do marketing que trabalha com a gente, a filha dele fazia fisioterapia, aí eu falei, por que seu filho? Aí o filho teve alta, eu falei, e aí, ele melhorou o que, seu filho? Aí ele falou, cara, eu não sei, a fisioterapeuta que deu alta, não sei o que ela fez, não sei como chegou, e também não sei como está saindo, eu sei que ela disse que não precisa mais, estava caro para pagar, e tá aí, ainda bem que acabou, ele falou, né? Ainda bem que acabou, mas a criança foi lá, fez lá uma intervenção que ele não entendeu bem por quê, que melhorou também, não sabe bem o que melhorou, ele entende ali que a criança desenvolveu, mas ele não tem nada aí na hora de passar. Eu ficava muito assim no início com os colegas que não emitiam relatório. Falei, velho, você já imaginou você ir fazer uma tomografia e uma pessoa chegar para o cara lá, o radiologista, chegar para você e falar assim, olha, você tem isso, isso e isso. Diga lá para o seu médico. Você já imaginou isso? Você ter um resultado de boca, né, de um radiologista? Como é que pode você não ter um documento, cara? Saúde se comunica por documento. Como é que você vai dar de boca o que seu paciente tem? Não, eu avalio, mas, cara, se você não tem número, se você não tem um documento, você não fez nada, não adianta você ter feito. Porque aquilo se perdeu, vai se perder no seu computador, o paciente não vai lembrar, né? Se você não tem isso guardado, né, impresso ou num PDF que você pode resgatar depois, cara, isso que você fez aí não vale de nada, né? Porque é uma coisa de boca e nada que é de boca permanece, né? Nada que é de boca permanece. Então, eu acredito muito, assim, que todo o investimento que a gente tem feito aí nos últimos 2 anos, vai ter um retorno, tanto financeiro, mas especialmente, assim, um retorno de legado, assim, sabe? Pô, isso aqui vai melhorar a fisioterapia, eu acredito nisso, assim, que isso vai, querendo ou não, ajudar os fisioterapeutas a ganharem mais, a terem um serviço mais resultado. Quando eu entrego um relatório para o médico, o cara fala, pô, cara, que legal isso aqui, né? Como deu certo, né? Porque às vezes o próprio profissional ele não entende aquilo, né? O médico não entende aquilo. Então a gente fez questão de dizer o que cada teste avalia, né? Ou esse teste avalia tal coisa, né? O paciente é feito tal, bem simples assim. TUG. Então o paciente ele tem que levantar, andar 3 metros e voltar. É um bom marcador de equilíbrio. O resultado, o tempo é tantos segundos. E o paciente fez tanto. Então, tem escrito e tem gráfico. Então, o cara... Não tem como o cara não entender, né? Então, por que você acha que o neurologista vai saber? Às vezes, um ou outro sabe, mas a maioria não sabe. O que é um TUG, o que é uma velocidade de marcha, né? Quantos segundos uma pessoa deve levantar e sentar em 5 vezes? Pô, você vai dizer aí, a pessoa vai dizer 30, 40, pô, é 12 segundos, um idoso. Né? Então, a pessoa não entende esse valor assim. Então, ter essa referência para o médico, porra, estava ruim ele, hein? Estava ruim. Eu não sabia que ele estava tão ruim. Né? Achei que, né? E aí, isso é uma coisa que eu acho que valoriza a nossa profissão, porque a gente vai começar a mostrar às outras pessoas o que é uma avaliação funcional, né? O que o fisioterapeuta faz e o que o fisioterapeuta pode entregar, né? Quanto de resultado realmente você entrega. Porque às vezes a pessoa fala que melhorou porque ela gosta de você, porque ela gosta do seu serviço. Mas quando você vai medir, às vezes ela não melhorou, às vezes ela piorou. Né? Então, você só sabe isso se você testar, né? Se você ali avaliar a pessoa. Então, acho que essa é a ideia da Evo, e é um projeto assim, que tem tenho investido assim, bastante tempo nisso, assim, bastante tempo de estudo, né? E foi assim uma escolha também, né? E é também a questão, né? Tipo, 2 vezes por semana eu não trabalho, assim, não ganho, né? Deixo de atender para estar nesse projeto, né? Então, isso também requer uma reorganização, né? Então, pô, tais dias eu vou perder essa renda aqui para lá na frente ter, mas então vamos ajustar aqui, vamos pegar tal reserva, enfim, a gente precisa, as pessoas querem,
Se for, vou montar a Eva aqui hoje, eu tenho certeza que mês que vem vai ter 1.000 pessoas, né? As coisas não são assim, né? As coisas levam... Tem mais de 2 anos que a gente está aí nessa luta, estuda, vê, está errando aqui, aí contrata uma pessoa, aí vai... Pá, as coisas dão muito trabalho, né? As coisas que são... Mas muitas coisas começam assim. A gente tem que investir muito tempo nosso e talvez até muito dinheiro para ter um retorno a médio ou longo prazo. E isso vai te garantir mais uma fonte de renda também. Então, assim, faz parte, né, do nosso planejamento financeiro. Tudo. Mas, se eu te interrompi aquela hora, pode... Não, na verdade, era até... Cabe super bem agora, né? Em cima de tudo que você está falando, Chico, como é que foi essa questão das redes sociais para você? Né? Foi lá atrás, você, né, comentou lá no comecinho que começou a entrar ali quando a pandemia veio, agora, né? E eu acho que com esse projeto, que é um projeto tão, né, grandioso e tão importante para nós, fisioterapeutas, estudantes, né, de fisioterapia, como que está essa ligação aí de vocês com as redes sociais, de divulgação desse trabalho, o que você sente disso, a tua dedicação até para isso, que a gente sabe que, né, também é algo que exige. Foi bem difícil para mim. Eu nunca gostei de redes sociais. Eu sou muito supersticioso e tenho muitas coisas assim relacionadas a olhado, essas coisas assim. Como eu falei, eu sou baiano, eu uso guia. Então eu tenho esse lado assim, e eu não gostava de mostrar isso, né? Eu nunca mostrei minha vida. Porque eu achava que isso traria, e acho de alguma forma que isso interfere na sua energia espiritual. Então, quando eu nunca tive rede social, tinha, mas era uma coisa assim muito, muito pessoal, era muito fechado e tal. Quando eu comecei a fazer, foi uma experimentação em relação a um desafio. Cara, isso aqui, né, outras pessoas vieram antes, falei, pô, isso é legal, isso aqui eu faria. Né? Aí eu comecei a ver pessoas que falavam coisas inadequadas da minha área. Pô, cara, tem um monte de gente aqui que fala errado e que dá... Não, quem fala certo, aí uma dessas pessoas falou assim, cara, se o errado tá, o certo tem que estar, para competir, né, nessa questão. Então, fui inicialmente, comecei só, eu não aparecia em nada, assim, não tinha uma foto minha, eu só colocava a foto de artigo, coisas assim, bem técnica, assim, tinha uma linguagem... Eu sempre quis falar para fisioterapeutas, nunca foi o objetivo, assim, falar para paciente, então sempre tive, né, um objetivo de educacional ali. E ali isso foi começando em 2019 e tal. Em 2020, eu já comecei, eu comecei a repensar, comecei a fazer. Aí no início eu tinha muita dificuldade com vídeo. Aí a pessoa falava assim, poxa, Chico, manda um vídeo aqui falando que você vai vir. Cara, isso para mim era um sofrimento, que eu tinha que ficar ali horas para gravar 30 segundos. Me fui convidado para gravar uma pós-graduação online. Fui lá, eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Fui lá, gravei 20 minutos. Para gravar 20 minutos, eu levei 2 horas. Falei, cara, desculpa, eu nunca vou fazer isso aqui. Vídeo, para mim, não dá. E aí, não rola. Aí, saí. Aí, fiquei mais nessa parte assim e tal. E aí, as coisas foram acontecendo, você vai treinando. Aí, fui estudando também um pouco isso, fui fazendo um curso, enfim, fui indo por essa outra parte, fui entendendo como as redes funcionam, isso aqui eu faço, isso aqui o melhor é assim, mas isso aqui eu não topo. Eu sou uma pessoa assim, muito coerente com a minha integridade, com minha espiritualidade, com minha verdade. Então, talvez ir por esse caminho aqui engaje mais, mas, cara, eu não vou fazer isso aqui eu não faço. Então, fui construindo nesse sentido, assim, sem muito objetivo, Elisa, assim, inicialmente. Nunca tive, não pensava na Evo, não pensava na Central Flix. Fui para ver o que ia dar, assim, fui como um novo desafio profissional, assim. Então, encarei como profissional. E foi acontecendo, as pessoas foram gostando, fui recebendo feedback, isso é legal, isso não é legal. Fui fazendo e vou, assim. Se você observar a minha rede social e a rede social da Evo, são coisas assim
muito diferentes, né? A Evo tem empresa, tem uma parada toda ali esteticamente organizada. Se você pegar a minha, é bagunçada, um monte de coisa assim, mas é um conteúdo legal, assim, é um conteúdo que eu me esmero fazer assim, né? Então, foi nesse sentido, assim, estar nas redes sociais foi uma escolha gradual, foi uma escolha, assim, profissional, e até hoje é assim, eu não me sinto uma pessoa, não tem ali a minha vida, né? Ali tem uma parte da minha vida que é a corrida, porque eu acho que isso é uma coisa que ajuda outras pessoas e tal, então eu sou um atleta amador, eu corro e tal, então essa parte da minha vida eu coloco ali, mas todo o resto eu não mostro minha filha, não mostro minha família, porque eu tenho, como eu falei, aquela questão ainda que eu não abri mão disso. Então, é assim, as redes sociais hoje eu vejo, tá? No início também, para quem está começando, tem muito uma questão assim como eu vim da academia, né? Sou professor, então ficava dizendo assim, pô, vai virar blogueirinho, né? Essas coisas assim, que para quem está começando, isso gera um conflito, né? Pô, então estou aqui agora, porque o blogueirinho é uma coisa pejorativa, né? Ele não vem de um lugar de valorização, é um lugar do cara que é fútil, do cara que está ali fazendo Então, isso no início pegou um pouquinho, né? Então, fiquei, pô, será, tal? Até uma vez que eu fui dar uma palestra e a pessoa mandou assim, pô, manda seu currículo e tal, eu não mandei, eu acabei esquecendo, e a pessoa colocou assim, produtor de conteúdo digital. Aí eu falei, cara, isso é legal. Eu fiquei assim, no início, meus amigos ficaram, pô, você agora... Depois eu falei, bota esse negócio aí. Ela perguntou, não, mudo. Não, mude não, pode deixar isso aí mesmo. Eu acho que... Então, essas coisas assim, sabe, acho que tudo é um processo, né, de você olhar para isso, cara, isso aqui não diminui o meu trabalho, né? De vez em quando tem alguém na minha rede que vem falar, o terapeuta precisa agora ser blogueiro para vender, para trabalhar, não sei o quê. Eu falei, cara, eu nunca precisei da minha rede para nada na minha vida profissional, né? Mas ela me ajuda, de um determinado momento, ela me ajudou, por exemplo, ela ajudou a Evo, então a gente já tinha ali umas pessoas que me viam como uma pessoa que conhece do assunto, né? Que é uma referência, então isso me ajudou. Então, quando a gente monta um curso, eu sempre dei curso, nunca tive rede social, mas com a Evo facilitou, com a Evo não, desculpa, com o grupo facilitou esse processo. Então, eu acho que a rede social tem esse lugar, assim, eu sempre digo que dá mais trabalho do que as pessoas imaginam e dá menos dinheiro do que as pessoas imaginam. Assim, rede social dá muito trabalho, né? Então, assim, por exemplo, eu não produzo da quantidade que quem sabe, quem tem alto alcance faz. Então, eu produzo quando dá, eu produzo quando eu vejo uma coisa legal, um artigo legal, e aí eu faço conteúdo daquilo, ou quando eu vejo um tema legal e eu faço reflexão daquilo. Então, a minha rede social, ela tem esse viés muito particular, assim, muito pessoal ali, não tem quem sou eu, sabe? Não é uma rede, eu não vejo ela como uma rede profissional, assim, não é organizada, não tem ali coisas da minha família, então quem gosta do que eu publico, fica ali, acompanha, eu acho que é legal, assim, eu tenho muito mais coisas positivas do que negativas das redes sociais, aí depois botei o canal do YouTube, então boto um monte de aula lá, legal, e pô, a aula tem que ser curta, velho, tem aula minha lá de 2 horas, e tem gente que assiste, né, e tem uma questão legal, mas, então, assim, eu acho que existem várias formas de estar, né, eu escolhi estar do meu jeito, assim, se é para eu estar, eu tenho que estar do jeito que eu sou, com as coisas que eu acredito, né, então, eu sou uma pessoa política, então eu tenho minha posição política está ali, então eu sou uma pessoa progressista, então quem quer me seguir tem que seguir isso também, ou não quiser também, está tudo certo, né? Ninguém é obrigado, né? Não, ninguém é obrigado, exatamente, né? Ninguém é obrigado.
Mas, então, eu acho que tem um pouco de tudo ali, tem um pouco do universo. Então, quando eu fiz um curso, eu falei, não, velho, sua rede social é muito ampla. Então, cara, você fala de exercícios, você fala de neuromuscular, você fala de Evo, você fala de livro. Velho, mas é o que eu tô consumindo agora. Né? Aí, então, enfim, isso não seria, vamos dizer assim, uma boa estratégia. Mas eu acho que para mim funciona, porque o objetivo não é ter 100 mil, né? O objetivo é falar o que eu quero falar e as pessoas que gostam acompanham, contribuem, né? Enfim. Então, eu acho que é bem legal, assim, estar em eventos, a pessoa fala, pô, Chico, você falou isso, eu vi um post seu, caiu num concurso, né? Tipo, pô, você botou isso, eu fui lá e caiu na prova de título, eu fui lá e caiu na prova, na seleção que eu fiz do hospital, me ajudou, tal. Então, as coisas são muito mais positivas do que negativas. Claro que sempre tem gente chata, gente que fica enchendo o saco, mas a maioria, 99% é legal. Mas eu te perguntei, Chico, porque eu acho que, assim, você até começou a fala falando uma coisa que eu acho muito importante, eu já falei algumas vezes também. Acaba que talvez as pessoas que tenham mais conteúdo correto mesmo, né? Conteúdo no sentido bom da palavra, né? De bom conteúdo, a gente acaba não tendo talvez tanto essa afinidade, né? A gente tem tantas outras coisas, tantos outros projetos, outras crenças, como você falou, e a gente acaba não produzindo. E hoje os nossos alunos, eles consomem, muitas vezes, conteúdos muito ruins, né? E em uma conversa com uma colega minha, até da professora da USP, a gente estava falando e, né, daí começou, criticou, porque, né, tem tanta coisa ruim na internet. Falei, olha, mas na verdade é culpa nossa, né? Porque a gente acaba também não produzindo coisas que a gente acha que são certas. Então a gente não pode culpar o outro que está produzindo. Tudo bem, está produzindo algo que não é, mas, né, a gente que talvez poderia estar produzindo coisas, né, conteúdos bons, a gente também não faz. Então não é justo a gente criticar quem está fazendo, né? E eu acho que a gente tem que aprender. Eu estou falando aqui, sim. Se você está falando que você não é tanto das redes sociais, eu sou do século passado, assim, né? Eu tenho uma super resistência ainda, enfim. Mas eu acho que a gente precisa começar a ter, né, um pouquinho mais, né, de afinidade para justamente, né, passar para frente a informação boa e no teu caso em especial, né? Olha a quantidade de coisas boas que você tem, né? Cursos, a plataforma, né? E eu acho que a gente tem hoje, sei lá, 400 mil fisioterapeutas no Brasil, é muita gente para alcançar, né? E hoje, querendo ou não, as redes sociais, elas são, né, talvez ali as formas mais rápidas da gente alcançar esse público. Então, quem está ouvindo, o João vai colocar ali na tela, segue o Chico, né, e conheça um pouquinho ali do trabalho que ele faz, e se tem alguma coisa que você acha que pode te ajudar, acessa ali. É isso. E tem, gente, até outro fator, né? Como a nossa atividade profissional principal não é estar na rede social, a gente tem outras atribuições, e é natural que a gente se compare a quem só gera conteúdo, a quem tem 100% do tempo destinado para isso. E o que não é o nosso caso, assim. Eu também tento trazer um conteúdo que, assim, mas você fala sobre investimento, você fala sobre dinheiro. Cara, é tão importante quanto. A gente tem que ter planejamento, sabe? A gente tem que saber investir, a gente tem que conseguir planejar o nosso futuro. Então, assim, também para alguém vai ser relevante. E a minha rede fica exatamente como a tua, infinitamente menor, mas, assim, é o conteúdo do jeito que eu acho que é importante, do jeito que eu gero, no momento que eu tenho disponibilidade. Então, assim, faz parte, a gente não tem que ficar, né, nessa pira também. E relaxar e fazer o nosso melhor. E é o que a gente tem feito. Vamos aproveitar, Chico, nesse contexto aí. Informa, então, para os nossos ouvintes aí, para quem está assistindo também, aonde que o pessoal te encontra? Ou divulga aí as tuas plataformas para a gente fazer o nosso... encaminhar para o nosso encerramento aqui. Beleza, eu estou na minha rede principal, o @ChicoFísio. Lá eu publico, né, assim, desde artigo, eu faço umas enquetes lá sobre
vou perguntando ao pessoal sobre alguns conteúdos de fisiologia, de fisioterapia. Eu acho bem legal quando eu tenho tempo assim, pego um caso ali, vou colocando ali nos stories. E eu acho que isso contribui porque gera discussão, eu acho que isso é uma coisa interessante, então o Físio é a minha principal rede. A EvoSystem também tem um canal lá no Instagram, que é o arroba evosystem.br. No Telegram, a gente tem um canal, o Central da Reabilitação. No YouTube tem um canal, a gente tem onde a gente coloca as lives que a gente faz, né? Na verdade, não são, são aulas online, a gente não faz live assim, bota lá, chama um professor, o cara lá apresenta, a gente coloca as aulas depois lá no YouTube. Tem o meu YouTube, que é o professor Francisco Oliveira. Tem o YouTube do Juliano também, que tem bastante coisa legal, que é o Juliano Gardengue. O que mais? A gente tá também, cara, um negócio que é super legal, que é no Spotify, a gente tem lá um canal da Central da Reabilitação, tem lá as músicas que eu corro, então tem lá Corra com Axé, eu corro ouvindo Axé. Aí tem a playlist do Juliano, que é uma playlist lá que tem rock, que tem lá as coisas maluquices lá que ele ouve. Aí tem uma playlist para galera para botar em consultório, então playlist assim que coloco para a galera fazer exercício em consultório, que é uma parada mais, né, não é leve, não é assim, não é um MPBzinho leve, também não é o meu axé, então tem ali uma música meio termo, tem uma playlist que eu tinha antes para você ter um date, você encontrar uma pessoa, também tem lá, então tem de tudo lá pouca gente acessa lá, mas é bem legal. A gente fez, eu já tinha, era minha Spotify, depois eu abri e botei como da Central da Reabilitação, então a gente também está lá no Spotify. Perfeito. Quem quiser te encontrar, Instagram? No Instagram também, @Cibele Melo Quinaut. E, né, sou da Neuro, como todo mundo já sabe, né, tenho alguns projetos que agora a gente está vinculando bastante, mas na minha área de atuação principal é neuromodulação, né, trabalho muito com dor neuropática, que é uma área que, né, ninguém gosta, ninguém trabalha, ninguém sabe, mas é uma área que eu estudo há muitos anos e gosto bastante, e é isso. E você, João? Ok, pessoal, quem quiser me encontrar, @investidordoutor. Como falei, conteúdos direcionados mais ali a finanças e investimentos, mas eu sou fisioterapeuta, tá? Não pensem que eu sou economista ou contador, alguma coisa assim. Eu falo para profissionais da saúde no nosso linguajar lá, vocês vão gostar de seguir. Chico, cara, que bate-papo gostoso, assim, que bacana foi ter você aqui no Fisioverso. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes se inspiraram com as suas histórias, com todas as suas iniciativas. Obrigado pelo que você tem feito pela nossa profissão, você e a tua equipe, os teus colegas aí. Eu realmente gostei muito, cara, e tenho certeza que a gente vai te ajudar também a divulgar todas essas coisas que você faz. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada mesmo, Chico. Foi muito legal. Muito, muito legal mesmo. E, assim, parecia que estávamos, né, realmente entre amigos, e quando vier para o Paraná, pode procurar a gente, que a gente vai ter um prazer de te receber, e obrigada mesmo. Eu tenho certeza que, para quem está nos ouvindo, abriu aí mais um monte de portas dentro do multiverso da fisioterapia. Show de bola, obrigado a todos, e vamos trabalhar, vamos atender gente, né? Vamos ganhar dinheiro, né? Vamos levar aí o nosso legado da profissão, que vem sendo, né, construída há tantos anos. Eu acho que, né, de colocar assim um tijolinho a mais dentro desse universo, né, tão grande que é a nossa profissão. Obrigado, parabéns a vocês aí pelo projeto. Precisa ter, eu escuto muito podcast e sinto falta de podcasts que tenham esses temas diversos dentro da fisioterapia, então legal que vocês estão aí nesse projeto e que dê certo. Com certeza. Obrigada. Valeu, Chico. Vamos para o nosso encerramento. Todos os soteropolitanos, os baianos aí, deixe o nosso cheiro do Fisioverso. Pessoal, vamos fazer a nossa despedida, então. Então, 3, 2, 1. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, galera.